Queridos, a paz do Senhor a todos. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 44. Atos, capítulo 2, versículo 42, 43 e 44. Assim escrito está: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu queria frisar muito bem, perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações e temor. Eu acredito que são 5 coisas que muitas igrejas perderam, mas a minha proposta é dizer que nós estamos aqui, e essa intenção de nós estarmos aqui é entender que esses 5 elementos, ele pode retornar e que nós estamos fazendo esforços para que isso aconteça. Tá bom? Eu queria começar agradecendo a Deus por estar aqui junto com os irmãos, os pastores, e para mim é um privilégio poder tê-los aqui. E eu estava falando, eu achei interessante, pastores, que quando alguém pegava o folheto e falava assim: olha, o pastor Genias vai estar lá, o pastor Carlos, o pastor Neres, e o Hinaldo vai estar lá. E eu entendia que as graduações que eles colocavam era algo diferenciado, e eu respeito isso. Mas o que eu mais acho interessante é que cada um de nós tem uma contribuição no reino. Uns, ele tem um destaque, outros não, mas todos têm o mesmo princípio, é de servir e adorar a Deus. Eu quero começar lembrando uma história para vocês, quando Inocêncio IV, o Papa, ele convidou para a Basílica de São Pedro Tomás de Aquino. E ao convidá-lo, o Tomás de Aquino ficou muito alegre e foi até a Basílica. E chegando lá, olhando aquelas estruturas e olhando todo aquele monumento, ele olhou para tudo aquilo e falou, eu lembro das palavras de Pedro, quando disse: não temos ouro e não temos prata. E naquele momento o Papa Inocêncio falou: mas hoje, se ele estivesse aqui, ele podia dizer: temos ouro e temos prata. E Tomás de Aquino não perdeu a oportunidade. Falou: mas eu temo que ele não possa falar, que nós não podemos falar como Pedro falou: levanta e anda. Hoje a ideia é dizer: eu sou universal. A ideia de mandar levantar e andar foi substituído pelo dinheiro, pela ganância. E quando fala de pós-modernidade, eu estava conversando com a minha esposa e eu achei interessante que lá no Recife, né, eu sou pernambucano, lá meu pai chegou com toda a alegria na alma, trazendo 2 televisões que ele ganhara de presente. E quando ele ganhou essas 2 televisões de tubo, preta e branca, para nós era um sucesso. Só que uma saía a voz e a outra só saía a imagem. Colocou as 2 uma do lado da outra, e para nós aquilo era um melhor, aquilo era demais. Aí nasceu meu filho Tiago. Ele já nasce dentro de um cenário diferente. 3 televisão, tudo colorida, um notebook e um computador de mesa. Aí nasceu minha filhinha Thaís, amanhã completa 3 anos de idade. Ela chega dentro de um cenário que agora tem telefone,
iPad, iPhone. E eu achei interessante que um dia desse ela quis colocar lá, porque parece que ela que criou o celular, porque ela coloca o que ela quer, mexe o que ela quer, faz o que ela quer. Aí um dia desse ela colocou lá na televisão, no computador, e gritou lá, Peppa, e já foi direto para Peppa. Daqui a pouco ela quis passar, pegou o notebook, começou com a mão, tentando mexer a tela, e a tela não ia, e porque aquilo não era a realidade dela. E como o pastor frisou, eu só quero frisar aqui que nessa pós-modernidade, alguns pontos que eu quero intensificar, é primeiro que não existe absoluto, e não existe base fixa. E eu quero voltar, irmãos, ao texto que nós lemos. Essa pós-modernidade, ela trouxe muitas coisas boas para a igreja, no que diz respeito à tecnologia, a informações, literaturas, boas literaturas, que muitas vezes nós tínhamos dificuldade de pesquisa, e elas têm servido para nós de grande valia hoje. A gente ainda sente uma dificuldade de algumas traduções, em alguns materiais que têm vindo de forma deficiente. Mas eu quero voltar ao texto que eu li, e quero fazer questão de frisar isso para nós. 5 coisas que a igreja perdeu, e que nessa pós-modernidade nós estamos louvando a Deus, porque Deus tem despertado homens e mulheres que acreditam que devemos voltar às Escrituras. E primeira coisa que nós lemos nesse texto é: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando nós olhamos esse cenário de voltar às Escrituras e voltar à doutrina dos apóstolos, é pregar a Cristo. E aqui é um ponto sério. Quando a gente fala de pregar a Cristo, a gente se oculta, a gente não aparece, o nosso nome se esconde, não existe as estrelinhas de Jesus. Existe a pregação cristocêntrica que vai exaltar a Cristo. Os nossos cultos vai ter um teor cristocêntrico. As pessoas vão sair daqui cabeça baixa, porque foram convencidos do seu pecado e abandonam isso para dizer que Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se alguém não quiser nos honrar, que a honra seja de Cristo, que o nosso nome seja menor cada vez mais e Cristo sempre seja maior. E quando nós olhamos o texto, eles tinham orações, eles tinham temor, era o partir do pão. Então desse cenário que a gente está trazendo para a pós-modernidade, em que hoje as pessoas não sabem o que é verdade, e tudo é relativismo, e tudo se passa. E um dos pontos que eu acho muito importante é a teologia que tem sido produzida. Algumas escolas em que você consegue fazer um curso de bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado em 6 meses. E algumas pessoas enchem o peito para dizer: eu tenho uma formação teológica. Quando na verdade a gente vai suprimir um conteúdo fragilizado, é um conteúdo diminuído, porque não tem entendido que a verdadeira teologia não é aquela que traz em nós um egocentrismo ou uma apresentação do meu melhor. A verdadeira teologia é aquela que conversa com a sociedade. É aquela que vai mostrar que dentro desse cenário pós-moderno ainda existe uma centralidade que eu e você tem que ter, que é Cristo na nossa vida, e que as Escrituras não é coisa passada, que as Escrituras é a palavra de Deus, e ela deve ser a centralidade das nossas pregações.
E a gente vai parar de pegar aquele sermão temático, sem substância, preparado de último momento, porque eu preciso pregar, quando na verdade a gente tem que se voltar às Escrituras e ver o que as Escrituras querem falar de verdade, e se preocupar em se dedicar, gastar um momento com Deus em oração, em vida de altar, buscando nas Escrituras o que as Escrituras falam sobre aquele texto. Qual é a preocupação do autor quando escreveu? É eu e você sentar do lado de Paulo e entender que a proposta de Paulo é mostrar que eu e você precisa respeitar as Escrituras e reverenciar a Cristo. Então, dentro dessa pós-modernidade, nós temos uma proposta que eu quero fazer para todos, é voltar a 2 Timóteo 2,15, quando Paulo diz que devemos manejar bem a palavra da verdade. Quando René Descartes, ele, no seu famoso conjunto ergo sum, penso logo existo, ele trazia consigo uma ideia antropocêntrica, e que hoje nós estamos vendo que algumas pessoas têm resgatado isso. Algumas pessoas, elas têm procurado mostrar uma baliza pessoal, uma honra pessoal, quando na verdade a nossa proposta seria de dialogar com a verdade. E o que Paulo vai dizer? Que a gente tem que ser um obreiro aprovado. E essa palavra no grego é como se fosse um alfaiate cortando um tecido em linha reta. Então o verdadeiro teólogo, dentro dessa pós-modernidade, ele vai se preocupar muito em cortar as Escrituras de uma forma correta, precisa, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. E eu entendo que o que precisamos fazer é resistir a algumas questões pós-modernas que têm trazido a gente o foco de Cristo, tirado o foco de Cristo e levando a gente para outro caminho. E que as pessoas agora estão se preocupando mais com a estética, com o padrão que o mundo criou para os dias de hoje, do que voltar a ter um exercício com Deus e sua palavra. E a igreja, ela tem sido prejudicada, porque as pessoas dizem assim: vamos trazer almas para Cristo. A ideia é ganhar almas. E quando chega na igreja, a gente não dá o tratamento doutrinário, estrutural, bíblico para essa pessoa. Então ela vai aprendendo por questões, infelizmente, de sistema papagaio. Um fala uma coisa, outro fala outra, a pessoa fica caindo para um caminho, para outro, e fica sem direção. E qual é a nossa ideia, irmãos, nesse simpósio? É entender que em meio a tantas modificações que o mundo tem proposto, a gente tem uma palavra de Deus que nos guia, que nos mostra primeiro um molde, que é o próprio Cristo. A gente tem que se moldar a Cristo. Então, quando a gente está fora do molde, a gente percebe, é perceptível a pessoa que está andando conforme o mundo vai. É a famosa Maria vai com as outras, faz e a pessoa segue. Agora, quem segue o modelo de Cristo, ele vai permanecer fiel a Deus, fiel à sua palavra, e vai ter uma postura dentro de si que define ele, que ele está seguindo os padrões de Cristo. Eu defino a pós-modernidade e com a falta de compromisso. Algumas pessoas, infelizmente, irmãos, não têm mais o compromisso com Deus e sua palavra. Entra na igreja, é como se viesse para a igreja, já estivesse fazendo o que é suficiente e acabou. Fui para a igreja. E sai da igreja e parece que entrou em um outro mundo.
a vida cristã já foi abandonada ali no culto que ele fizera, que ele deixara, porque agora essa falta de compromisso está levando as pessoas a saírem desses 5 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações e temor. Outro 5, a tolerância sem limite. Hoje, nessa pós-modernidade, as pessoas estão tolerando. E, isso aí não tem nada não. E começa a criar vários caminhos que acha bom e diz aquilo ali, não tem nada não. Deixa ali. E as pessoas vivem nisso. E a gente vê essas ideias que têm surgido na igreja, né? E aí você vai ver Bíblias, versões de Bíblias, trazendo colocações totalmente horrorizantes, antagônicas a uma santidade de Deus, a uma questão séria das Escrituras, para banalizar. E aí coloca Jesus como truta, coloca o João Batista como o meu chegado, e isso vai se afastando, e as pessoas vão dizendo, não, isso não tem nada não, isso é normal, quando na verdade a gente tem que se voltar às Escrituras. E eu lembro de Jesus, quando ele falando com os seus discípulos, em Mateus capítulo 16, ele falando com os seus discípulos, versículo 18, que devemos, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu penso, irmãos, que quando Jesus fala essa palavra, ele estava falando para aquela igreja, a igreja apostólica, que eles sofreriam perseguições, que eles passariam por perseguições, morte, mas ele garantiu uma igreja vitoriosa. Então o que resta para nós, como uma igreja pós-moderna, é a certeza e a convicção que a igreja apresentada por João no Apocalipse é uma igreja vitoriosa. E se nós tivermos todos esses elementos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, orações e temor, a gente vai voltar a ter as balizas necessárias. Eu penso nisso, irmãos, como se fosse uma torre de tijolos, e que as pessoas, no meio da trajetória da modernidade, da pós-modernidade, saíram tirando esses tijolos, e só deixou nessa torre os seus alicerces, que foi estabelecido por Cristo e pela igreja. Agora cabe a nós fazer uma análise e ver quais são esses tijolos que foram retirados e que devem ser colocados no seu devido lugar. Primeiro, colocando Cristo como central de nosso culto, central da nossa vida. Depois, tendo a palavra de Deus como a verdadeira palavra de Deus para a nossa vida. E aí sim, a gente vai ter baluartes, nós vamos ter referenciais para seguir e avançar na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer essa oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.